A criança chegou no início da tarde, por volta de 13h50, certo? Foi prontamente atendida pelos médicos de plantão. Nesse momento, nós tínhamos realmente 3 médicos de plantão, né? Foi feito o primeiro atendimento, a criança foi prontamente levada à sala de medicação e inalação. Foi feita a estabilização inicial com medicações destinadas ao quadro da criança, né, que era o desconforto respiratório. Então, foi feito medicações tanto inalatórias quanto injetáveis. Foi solicitado o raio-x da criança, tanto que ela fez esse raio-x, tá certo? E foi realmente identificado que, pelo quadro de desconforto respiratório, pelo quadro de saturação de oxigênio, a criança ela precisaria passar por uma avaliação pediátrica em uma unidade especializada, certo? Em um serviço secundário. Identificada essa situação, os médicos de plantão, né, iniciaram um processo de protocolo de transferência. Inicialmente, a criança iria partir nessa ambulância básica. Chegou até se preparar a ambulância básica, mas realmente, pelas condições da criança, seria um risco fazer essa transferência, até porque é um trajeto um pouco longo, né? Daqui para Fortaleza, na ambulância básica, é um turno aí de 1h30, 2 horas. Então, esse tempo é um tempo muito crítico para o estado que a criança estava. A criança, nesse período, apresentou realmente critérios de instabilidade, sendo levada à sala de estabilização. A partir da sala de estabilização, todos os médicos voltaram os cuidados para essa criança, inclusive foram chamados reforços da equipe médica. Inclusive, queria agradecer a prontidão dos médicos do município, que vieram prontamente para cá. Nessa sala de estabilização, a criança passou por suporte de oxigênio e otimização das medicações que já tinham sido iniciadas. E nesse mesmo período, enquanto um médico prestava atendimento, o outro fazia a regulação com o SAMU para a solicitação de uma UTI móvel para transferência em vaga zero. Então, basicamente, o primeiro atendimento da criança foi isso que aconteceu. Doutor, na publicação de ontem, que foi feita pela página de notícia Folha Proseada, alguns comentários que surgiu foi em relação à ambulância, a semi-UTI, que a cidade de Itapajé foi uma das 105 cidades que foram fornecidas essa ambulância, e algumas pessoas perguntaram sobre esta ambulância semi-UTI que não estaria disponível neste momento. O senhor poderia explicar a respeito? Pronto. Na verdade, o município não recebeu uma semi-UTI, porque tanto a unidade de suporte avançado, que é a USA do SAMU, quanto a unidade de suporte básico são ambulâncias do mesmo porte. O que muda realmente é os equipamentos internos que cada ambulância tem e a equipe que cada município dispõe. O município de Itapajé, assim como outros municípios circunvizinhos, né, de menor porte, nenhum deles tem UTI móvel. Para ter uma UTI móvel, o município tem que ter suporte financeiro para ter uma base do SAMU. Essa base do SAMU precisa ter médicos reguladores e médicos intervencionistas. E a unidade de UTI móvel tem que ter um médico intervencionista. Então, a nossa realidade, a realidade das cidades vizinhas, é que a base do SAMU ela tem uma unidade de suporte básico, atuando nela um enfermeiro, um técnico e um condutor. Então, nem o Itapajé, nem as cidades circunvizinhas dispõem de uma UTI móvel e de uma base do SAMU com médicos intervencionistas e reguladores. Por isso que essas cidades elas dependem da regulação de municípios que tenham esse serviço. Quando a gente fala do nosso polo, é São Gonçalo da Amarante, Croatá, Caucaia, Fortaleza. E essas ambulâncias elas têm, obviamente, o tempo de deslocamento, né, para vir para cá. E é justamente por esses tempos que realmente alguns pacientes não conseguem ter um êxito no tratamento, pelo tempo de espera do deslocamento do serviço até aqui. Doutor, só complementando aqui o gancho da pergunta do Folha Proseada, do Barros, a pergunta que eu lhe faço é simples. Suponhamos que nós tivéssemos aqui de plantão, tivéssemos aqui em Itapajé, uma ambulância desse suporte. Qual a probabilidade de hoje essa criança estar com vida? Pronto. Justamente se a gente tivesse condições financeiras, tanto a nível municipal quanto a nível estadual, de ter esse aporte, de ter esse suporte de uma UTI móvel, equipe profissional nunca faltou aqui no hospital. Tanto que no dia do ocorrido a gente estava com 6 médicos aqui. 4 prestando atendimento à criança e 2 dando suporte aos demais atendimentos. Então, equipe humana a gente tinha. Profissionais, tanto da enfermagem quanto médicos, a gente tinha. Então, realmente, se a gente tivesse aporte financeiro, condições para ter uma unidade móvel
de UTI, assim como outras cidades circunvizinhas, a gente não teria que ter a demora de 4 horas para esse serviço chegar aqui, né? No primeiro atendimento, sendo identificado isso, a criança já seria colocada na UTI móvel, com todos os suportes manutensores de vida, como ventilador mecânico, tubos, medicações, e seria feito esse translado com mais segurança à unidade de referência. A direção clínica está conduzindo alguma apuração sobre o ocorrido? Sim, a gente já revisou os prontuários, a gente já está investigando os processos que a gente fez, tentando identificar falhas. Até o momento, a comissão de revisão de prontuários não identificou falhas no atendimento médico, certo? Então, todo o protocolo para o quadro da criança, que era bronquiolite viral aguda e insuficiência respiratória, tanto do ponto de vista de solicitação de exames, administração de medicação, suporte de dispositivos, foi realizado dentro do protocolo. Então, até agora, tanto a parte humana quanto a parte profissional foi investigada e o prontuário segue sem nenhum tipo de retificação. Doutor F, sobre foi um tempo, né, significativo. A aeronave do CIOPAE teve a tentativa de ser acionada? Sim, essa aeronave ela foi solicitada na segunda solicitação que a gente fez para o SAMU, né? A primeira, como está em nota, foi feita 2h57. Entre as 2h57 e a chegada, que foi 18h50, foram feitos 6 contatos, só com a equipe médica, né? E no segundo contato foi solicitado a CIOPAE que não pôde comparecer, pois ela já estava uma ocorrência no município de Aiuaba, certo? A gente solicitou a outra CIOPAE, que estaria no município de Sobral, só que a regulação não passou retorno para o hospital. Mas, tendo a identificação de que a gente não tinha UTI móvel disponível para vir nesse primeiro contato, no segundo contato a gente já solicitou de imediato e continuou solicitando a CIOPAE, né, que infelizmente não estava disponível por já estar socorrendo outro paciente. Qual foi o horário do primeiro atendimento? A criança chegou por volta de 13h50 na ficha de atendimento. Esse é o horário que ela entrou na recepção para fazer a ficha. Tem o acompanhamento com a triagem, que verifica os sinais vitais e classifica a gravidade do atendimento. Posteriormente foi atendido pelo médico e seguiu para a sala de medicação. Inclusive, a Fiocruz publicou ontem uma nota, né, de alerta com relação ao aumento do caso de infecções virais, sobretudo em bebês. A bronquiolite viral aguda ela comete crianças de 0 a 2 anos de idade, é uma faixa etária de extremo risco, certo? Principalmente pela disseminação, circulação do vírus nesse período mais frio. Então, nos próximos dias, tanto a Secretaria de Saúde quanto o hospital vai iniciar realmente uma campanha para conscientizar as famílias, né, de que não é interessante, principalmente para os bebês recém-nascidos, terem contato com visitas muitas vezes que ou têm sintomas leves ou estão assintomáticas, mas estão portando o vírus, passam o vírus para a criança, que muitas vezes nem teve a chance de ter o seu sistema imunológico desenvolvido. Então, esse público de 0 a 2 anos é extremamente necessário que realmente as mães tenham um cuidado redobrado, evitem circular com essas crianças, ir para lugares com bastante contingente de público, supermercado, celebrações religiosas, porque realmente é um vírus que a gente tem uma dificuldade, até a parte pediátrica, de tratar. Porque a bronquiolite ela tem um único tratamento aprovado, que é geralmente com antiviral, Tamiflu, e que é de muito difícil acesso, né? Então, a gente pede esse cuidado redobrado. Nos próximos dias, o protocolo do hospital vai ser implementado para controle de máscaras, uso de álcool gel, tá certo? Orientações às famílias através de atenção básica, porque ontem mesmo a gente teve 3 transferências de UTI. Dessa vez o SAMU chegou a tempo, né? A gente estabilizou as 3 crianças e elas foram transferidas para Fortaleza, sempre do mesmo jeito, com quadros virais. Então a gente pede atenção redobrada. Ontem o hospital tinha 7 médicos para conseguir dar vazão, porque a nossa sala vermelha, além das crianças, contava com uma sepse, né, que infelizmente teve que sair entubado, mas estável. A gente tinha uma dissecção aguda de aorta, que é um caso extremamente grave. Então a gente pede atenção redobrada para as famílias, né,
porque o cuidado preventivo ele é essencial nesse momento. Então, eu que agradeço, a direção do hospital agradece, principalmente esse espaço, né, de transparência. A gente realmente quer ter transparência com tudo que acontece aqui dentro e a gente está disponível para demais esclarecimentos.